Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Juridicast. Meu nome é Eric e hoje iremos conversar sobre um tema bastante atual: como as novas configurações de família impactam o direito previdenciário. Será que as leis de fato estão acompanhando essas mudanças? É isso que iremos descobrir hoje. Como sempre, minha dupla para apresentar esse podcast, meu grande amigo Tatiana. E aí, o que você está achando desse tema de hoje? É um tema bastante relevante. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, têm procurado saber: será que eu posso receber um benefício previdenciário se eu estou numa configuração de família nova ou uma união homoafetiva? Então, as pessoas que nos assistem querem saber, tirar essas dúvidas, e nós, do Juridicast, temos o prazer de trazer para vocês um professor da nossa casa, que é o professor Vinícius, que vai tirar essas dúvidas para a gente. E, gente, muito obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês. No que eu souber, a gente aqui vai trocar ideia, porque com certeza a experiência de vocês também vai colaborar demais para o nosso debate, a nossa conversa aqui, algo que não pretende ser um juridiquês, mas uma conversa informal para que todo mundo possa compreender e entender. Estou à disposição. Muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez. E eu gostaria de iniciar com uma pergunta: como o direito civil e previdenciário enxergam esses novos modelos de família? Bom, durante muitos anos, o direito civil veio se batendo, questionando o que é uma família, até que o Supremo Tribunal Federal, lá no julgamento de uma DPF 132, disse: vamos alargar o conceito aí de entidade familiar para não só homem e mulher. Então hoje a gente tem o conceito já englobando como entidade familiar os casais homoafetivos. E ainda alargando um pouco mais construção dessas novas famílias, a chamada multiparentalidade, onde o cidadão, o sujeito, ele pode ter na sua certidão de nascimento 2 pais e 2 mães, por exemplo, na sua certidão. Ou uma família socioafetiva, ele tem um pai biológico na certidão, mas ele passou uma vida inteira criado pelo padrasto, e aí quer incluir esse padrasto também no registro dele de nascimento, porque o considera como pai, considera também como família. Então esse foi um grande desafio que hoje, na minha opinião, com essa decisão do Supremo, entende-se que é família. Agora falta a lei. Do ponto de vista, por exemplo, previdenciário, você não tem uma legislação tratando da multiparentalidade. A questão dos casais homoafetivos, isso daí está espancado já, não há mais o que se discutir. Casais homoafetivos têm direito a buscar os benefícios previdenciários. Isso daí, inclusive salário e maternidade, no caso de adoção. Casal homoafetivo ainda que seja masculino, um deles, no caso de adoção, fará jus ao recebimento do salário e maternidade. Então, são essas situações que o direito previdenciário já enfrentou agora. A multiparentalidade, por exemplo, o direito previdenciário não se debruça sobre ela por enquanto. Ainda o fará. Você não tem legislação sobre isso, você ainda não tem julgados acerca desse tema, mas grande parte da doutrina que tem estudado mais a fundo esse tema, que ainda é muito restrito e limitado aos estudiosos do direito de família, vão acabar também por dizer que da multiparentalidade, aquele cidadão, aquele dependente, por exemplo, ele vai escolher, ele vai ter o direito de receber pensão tanto de um pai quanto de outro, se for o caso. Mas vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos, os primeiros casos que forem chegando ao Poder Judiciário, para que a gente possa ver qual vai ser o tratamento dado acerca dessa matéria. Mas, em princípio, o cidadão que tem lá 2 pais numa certidão de nascimento pode vir a receber 2 eventuais pensões por morte, caso ele seja dependente lá na forma do artigo 16 da Lei de Benefícios. Pronto, isso aí. Aí você está vendo, Eric, como é que o direito ele evolui para poder se adaptar a essas novas famílias. Então isso é muito importante. A gente realmente traz um assunto relevante para as pessoas. Mas assim,
A gente também tem essa dúvida com respeito à burocratização do INSS na questão de documentos para poder requerer benefícios ou deferir benefícios. Nesse caso de documentação, é a mesma coisa que uma família tradicional? Então, Petrônio, veja bem. Primeiro de tudo, quero dizer a quem estiver nos ouvindo e a quem for ver esse podcast: evitem, não é, buscar qualquer benefício previdenciário sem o auxílio de um advogado, Sim. né? A gente sabe que no processo administrativo previdenciário você não precisa ser advogado para fazer nenhum requerimento de benefício, mas o dia a dia nosso da prática, principalmente na advocacia, tem nos mostrado que esse não é o melhor caminho. Então, o primeiro passo é contrate um advogado. Por quê? Ele é um especialista, ele vai conseguir, né, pedir a você, né, segurado, quais são os documentos importantes que o INSS vai levar em consideração para que você tenha um benefício, por exemplo, deferido. Então, o primeiro ponto é buscar um advogado. O segundo é munir esse advogado da enormidade de elementos, ou seja, atestados, fotografias, certidão, né, de nascimento, de casamento, que seja, para viabilizar o requerimento que o advogado fará junto ao INSS, por exemplo. Então é necessário procurar um advogado, porque realmente os indeferimentos de pessoas que tentam fazer ou requerer esses benefícios sozinhos é Não muito tem grande. como é que você vai tentar fazer algo que você não tem conhecimento nenhum? Você tem que sempre buscar um especialista, né? A busca pelo especialista ela é fundamental. Nós estamos vendo agora, né? Ontem foram afastados o presidente do INSS, né, por conta daquela fraude dos descontos. Muitos aposentados nem sabiam que sofriam desconto. Por quê? Não é um advogado que analisa. Agora, um advogado ele tem a capacidade de olhar para um extrato de pagamento e dizer: isso aqui é uma fraude. O senhor pediu esse benefício? Não. Então, né, o desconto está sendo equivocado. Por isso que contratar um advogado é a melhor dor de cabeça que você quer ter junto ao INSS. É isso aí. E nessa parte de desafios, eu acho que esse é um ponto, né? Talvez buscar um advogado seja uma das partes mais difíceis, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de achar um confiável. O meu amigo conhece alguém, conhece outra pessoa. Quais os maiores desafios que o senhor acha que tem nesse meio do direito previdenciário e civil também, né? Nessa parte de novas famílias? O maior desafio é, primeiro, um preconceito, né? Se entender que é uma nova constituição familiar, né? Tentar primeiro fazer com que as pessoas separem o que é a questão do matrimônio do ponto de vista religioso, porque o conceito religioso tem um, e para o direito, para a lei, é outro completamente diferente. Então, para por exemplo, um católico é marido e mulher, homem e mulher. Mas para a lei não vai funcionar assim. Para a lei, né, como a gente falou, a DPF, o Supremo disse: não, a entidade familiar pode ser 2 homens e 2 mulheres, né? 2 homens e 2 mulheres, não há problema nenhum. Eles formam sim uma família. Por que é que a gente vai excluir, né, essa constituição familiar do direito, do acesso ao benefício que a lei assim assegura? A gente não pode causar essa discriminação, essa falta de razoabilidade, né, essa desigualdade. Então, a primeira quebra do preconceito desse paradigma. E depois, contratar um advogado, conhecedor do assunto, que vai tratar com delicadeza o cliente. Que o primeiro de tudo é o olhar. Como é que você trata o seu cliente? Como você o recepciona? Muitas vezes esse cliente ele vai chegar lá no seu escritório com muitas marcas, né? Cliente sofrido. E nós somos o primeiro acolhimento, né? E na maioria das vezes eu digo, a mão do Estado falhou. O Estado falhou, o Estado não reconhece. O Estado não concedeu a ele um benefício. O Estado falhou. E nós somos o braço que vai restaurar, né, a confiança, vamos restabelecer a ordem jurídica através do próprio Estado juiz, né, num eventual processo.
Então, contratar um bom advogado, municiar esse advogado da documentação que ele vai te pedir, que ele vai solicitar para o cliente, e confiar no trabalho dele. Tem que confiar no advogado. Né? Você confiar no advogado, o advogado vai fazer o trabalho para o qual ele foi contratado. Isso. E o ponto importante que o professor citou e que a gente também vai ressaltar aqui é que aqui nós não estamos discutindo as questões religiosas ou os conceitos e opiniões sobre as pessoas que a gente não pode ter esse tipo de ponto de vista. Isso. Nosso ponto de vista é com base na lei. Né? A nossa crença religiosa é a nossa crença. Isso. Né? Não vamos permitir que a nossa crença religiosa ela crie um preconceito, não é? Ela coloque pessoas em situação de desigualdade. Né? Inclusive, pouco se fala sobre o quão bom é ter pessoas de mente aberta, porque querendo ou não, você restringir uma família por crenças, por exemplo, é algo, sinceramente, enfim, tem que ter essa mente aberta, porque a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de família, pessoas que têm consideração pela outra e, de fato, amor, né? E às vezes você tem um casal homoafetivo, por exemplo, que estão há 30 anos. Sim. Né? Se gostam, se amam, vivem bem em sociedade, com todo mundo. E você tem, de repente, marido e mulher casados que se maltratam. Sim, né? Então a gente tem que tratar todo mundo igual, sem olhar do preconceito, sem olhar de julgamento. Né? A parte religiosa é o religioso. Agora, o que a lei fala? E o advogado ele tem que ser frio, né? Ele tem que agir na razão. O advogado ele precisa saber o que a lei diz a respeito. Certo. Bom, o que a lei fala sobre esse assunto? Quando a lei fala isso, é isso. Agora, o que ele acha do ponto de vista religioso dele não tem que entrar em consideração. Não está em pauta ali. O cliente procurou a ele por conta do direito, não por conta da visão religiosa dele. A visão religiosa dele não está em pauta no julgamento, né, na análise do caso. O que ele precisa é pautar o julgamento com base na lei. Né? Buscar que o Poder Judiciário analise aquele caso do ponto de vista legal. E ficou bem claro aqui que o direito evoluiu junto com essas transformações familiares. Não é mesmo? Mas com certeza tem que ter mente aberta, a gente evolui em todos os quesitos e mente aberta principalmente faz uma pessoa ser mais inteligente no meu ponto de vista. Acho que buscar sempre evoluir, né? Estudar, conversar com outras pessoas, entender as realidades. Né? Nem todo mundo vive a mesma realidade que você, sai um pouco da nossa bolha, né? Que a gente vive. Conversar com as pessoas, o direito ele traz possibilidade da gente conversar. Eu brinco com os alunos em sala que nós somos grandes fofoqueiros. Que a gente tem que saber de um pouco de tudo. Sim. Então você tem que saber um pouco de moda, um pouco de poesia, um pouco de economia, política, para que você possa participar dos assuntos, né, ter o mínimo de conhecimento para ouvir, né, aqueles que têm mais experiência e mais conhecimento que você nesses assuntos. E aí amplia, né, seu leque de opções de atuação, né, sua sensibilidade na hora de elaborar uma petição, né, ler bastante, não só literatura jurídica, mas precisa ler poesia, muita literatura clássica. Nós não podemos deixar de lado da literatura clássica. Nós, estudantes, de modo geral, a gente tem a tendência de só querer ler livro de direito, ler livro de direito, ler livro de direito, mas não, a gente precisa consumir outras leituras também, né, que vão ajudar a gente a melhorar nosso raciocínio, nosso cognitivo, a oratória, o nosso vocabulário, por exemplo. É imprescindível isso pra gente. Isso. E acho que, como eu posso dizer, a essência das informações que vieram pra gente sobre esse assunto foi muito boa. E um ponto que eu gosto de destacar, que o senhor falou também, professor, a respeito da gente não ter preconceito e das pessoas no escritório serem a porta de entrada. E geralmente quem é porta de entrada na recepção ou na sala de pré-atendimento, geralmente é o estagiário, até antes do advogado. Então, como nós temos um podcast que muitos estudantes de direito assistem, eu queria te pedir para dar um conselho. Que conselho o senhor daria às pessoas que estão estudando, estão te vendo hoje, sobre essa questão de atender as pessoas, de entender a evolução do direito, com respeito até às transformações familiares? Primeiro que o escritório é o reflexo do dono. Então, assim, se você é o dono do seu escritório, né, espera-se que o mínimo é que os estagiários, secretário, quem estiver trabalhando lá, seja um reflexo teu. Então, o primeiro passo é isso.
E você tem que aprender bem, tem que gostar de gente. A gente precisa gostar de gente, É verdade. né? Gostar de ouvir história. Né? Gostar de ouvir história. Entrou no escritório, você é uma outra pessoa. Que deixa seus problemas de fora. O cliente que chega lá, ele não está preocupado com o carro, de repente, que você bateu no meio da rua. Não, ele quer resolver o problema dele. E às vezes ele vai chegar em situação de desespero. E esse desespero só você pode buscar resolver. Né? Então, ter essa consciência de que nós somos, muitas vezes, o braço que faltou do Estado, de misericórdia, digo assim. O braço de misericórdia que faltou. O cara ali procurou alguém para ajudar, para resolver, não quiseram. E aí, faça o quê? Ele vai ter que procurar um advogado, né, com o último braço da misericórdia para buscar o poder judiciário e resolver aquele problema. Isso mesmo. É olhar sempre o cliente como sujeito que ele chega lá vendo você como o braço da misericórdia. Isso. Então, sem mais perguntas, né? Sim. Nós podemos agradecer ao professor. Eu que agradeço demais. Aí estou à disposição, se você quiser chamar. Foi uma honra tê-lo conosco. É uma honra trazer professores desse nível, né? Para que os alunos possam entender as nuances do direito. Aí ele falou do direito civil, falou do direito previdenciário. Então, E abrir nossas mentes. quem vai assistir esse podcast vai ter o prazer de assistir e ver todas essas perguntas respondidas. Porque esse é um preconceito. Aproveita que a gente já está terminando por causa do tempo. Esse é um preconceito que se criou no direito, que você só pode falar de um determinado assunto. Você só pode ser um advogado só de direito previdenciário. Eu sou advogado. Você tem formação em direito. Eu falo para os caras, senta a bunda na cadeira e estuda, você pode falar de qualquer assunto. É verdade. Agora, se você quer se especializar naquela determinada matéria, legal, o direito que você tem. Até para você poder cobrar mais caro. Né? Eu quero ser um advogado trabalhista. Só, exclusivamente. Porque é uma matéria que eu tenho mais afinidade, por exemplo. Então se dedique, estude até para que você possa cobrar mais caro. E, de repente, os clientes veem de você uma autoridade nesse assunto. Mas você é advogado de tudo. Se precisar, o médico, um oftalmologista, ele é médico. Independente de ser oftalmologista. Então, se ele tem um sujeito passando mal, ele consegue dar o socorro para aquele sujeito. Um juiz de direito, ele se depara com situações de consumidor, empresarial, civil, de maneira geral, locação, família, sucessão. Você não faz dele menos ou mais conhecedor do direito. Porque justamente é isso que o direito proporciona a cada um de nós. Cada vez mais tem mais e mais conhecimento, Agora, para isso, tem que estudar. Não adianta ficar buscando em chat GPT da vida, as IAs da vida, que vieram para facilitar a nossa vida, né, claro, mas precisa do material humano, desse estudo. Verdade. Então, mais uma vez agradecemos. Lembrando também que esse podcast é patrocinado pela Liga Acadêmica de Direito do Trabalho Previdenciário, que está sempre se entrelaçando com outros ramos do direito, porque agora foi o direito civil, já tivemos aqui também o direito penal, foi muito bom também. E esse podcast realmente foi um divisor de águas pra gente. A gente não só mudou de estúdio, não, mas mudou de assunto. Tivemos essa excelente oportunidade de conversar com as pessoas sobre esse assunto que é bastante discutido. Aí temos o Jurisdicast, que tem o próprio Instagram e também tem o YouTube, que as pessoas podem seguir e também compartilhar e salvar. E o Instagram da Liga também, que é LABTP-FTC. Podem seguir lá e curtir as novidades. Recomendar o seu também para curtir. Se você quiser deixar seu Instagram também para a gente poder seguir. Meu Instagram hoje, por enquanto, só pessoal, eu tenho uma filha, mas em breve a gente vai ter mais notificações aí. E se Deus quiser, vamos começar a viver mais no mundo digital, porque também, né, o direito hoje nos proporciona isso. Essa capilaridade, né, atender clientes no Brasil e fora dele. E o céu é o digite. É o nosso motivo principal, né? É verdade. Então, obrigado aí pra vocês. E pronto. Vou dar aula. É uma salva de palmas para o professor. E esperamos uma próxima oportunidade para falar mais pra gente. Estou à disposição.